Todo meliponicultor que inicia na criação acredita que por ser pequenininha, a abelha jataí, que é essa abelhinha nativa sem ferrão que está aqui na minha frente, é uma das abelhas mais mansas, mais tranquilas e mais fáceis de ser mantidas em meliponário. E olha, eu preciso assinar embaixo, realmente é uma das mais fáceis de ser mantida em meliponário, mas não porque ela é mansa com outras abelhas ou porque ela dá pouco trabalho, mas porque ela é bem resistente, adaptativa e generalista na coleta de alimento. Isso faz ela conseguir construir em vários locais e coletar alimento de várias plantas diferentes, incluindo plantas exóticas que poucas outras espécies conseguem coletar. Porém, a jataí, mesmo pequenininha, é uma abelha extremamente territorialista. E nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o territorialismo das abelhas jataí e de outra espécie que é até pior do que a jataí, conhecida como jataizão, a abelha borá, e vou te mostrar o que você pode e não pode fazer com essas espécies de abelhas aí no seu meliponário. Então fica até o final porque vai valer a pena. Existem duas espécies na meliponicultura que nós meliponicultores, criadores de abelhas sem ferrão, precisamos tomar cuidado com relação à proximidade nos meliponários, que é justamente a jataí, a pequenininha, e a jataí, a grandona, conhecida como jataizão, a Tetragonisca angustula e a Tetragona clavips, que também é conhecida como borá. Essas duas são espécies extremamente territorialistas. O territorialismo nas colônias de abelhas sem ferrão, ele se mostra no meliponário como se fossem gramados bem verdinhos. Vou pedir para vocês chegarem mais perto aqui nessas colônias para eu mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? A gente tem duas colônias de abelhas sem ferrão. Uma colônia de jataí, que por estar meio friozinho hoje ela não tá trabalhando, e uma colônia de abelha bugia. Uma está a mais ou menos 30 centímetros de distância da outra. Essas duas espécies aqui, normalmente elas não brigam, elas não conflitam, justamente porque o territorialismo da bugia em meliponários, ele pode ser trabalhado, ou seja, ela pode ser mantida em meliponários coletivos como o meu aqui, se for feito o manejo de aceitação. Agora, no caso da jataí e da borá, aí já é diferente. O territorialismo delas, que é como se fosse uma zona de dominância feromonal, uma cúpula que essa abelha mantém vigiada em volta da sua colônia, faz com que, caso essa cúpula acabe colidindo com uma outra colônia da mesma espécie que a jataí, por exemplo, ou no caso da borá, uma outra borá, elas comecem a se estressar. É como se uma estivesse pisando no gramado verdinho da outra e elas gostassem de manter esse gramado bem verdinho, bem cuidadinho. Pois é, isso estressa as colônias por estarem entrando nessa zona de dominância feromonal delas. E isso começa a despertar esses conflitos entre algumas operárias, que podem desencadear conflitos maiores, até que boa parte das operárias guardas dessas duas colônias acabem sendo mortas, uma pelas outras. E isso causa severos prejuízos para o desenvolvimento dessas caixas que estão nos meliponários. Por isso, espécies que são territorialistas, nós aconselhamos manter pelo menos 3 metros de distância entre uma e outra, justamente porque essa zona de dominância feromonal, que é como se fosse essa cúpula em volta da caixa, ela não acabe colidindo com uma outra colônia da mesma espécie, tratando a jataí ou da borá. Mas vale lembrar que, se tratando da abelha borá, que é o jataizão, o aconselhado é ter até maiores distâncias entre uma caixa e outra, mais de 5 metros, afinal a zona de dominância feromonal delas é bem grande e elas são sim bem territorialistas, até mais do que a jataí. E isso é uma coisa importante da gente lembrar, entre jataí e borá, a borá é a única que não pode ser moldado ou trabalhado esse territorialismo. Não existem até hoje manejos que são de fato efetivos para manter uma borá próxima a outra, sem brigas, sem conflitos, sem justamente uma contrapor a zona de dominância da outra. Agora, se tratando da jataí, já existem manejos de meliponário coletivo de jataí, conhecidos, por exemplo, como jatainário, né, que é um manejo que a doutora Giana criou e que a gente ensina para os nossos alunos lá dentro do Abelhando 100% no nosso curso completo, que mostram como manter uma jataí ao lado da outra e de várias outras colônias em um meliponário coletivo, com alguns manejos de isolamento, de visão, alguns manejos de transferência em conjunto das colônias que vão ser mantidas. A gente consegue sim fazer jatainários bem eficientes, como esse aí, o jatainário do nosso aluno Luiz Bachega, que foi o jatainário que nós fizemos para gravar a aula e a especialização em jatainário disponível para os nossos alunos do 100%. Hoje esse jatainário já está com mais de 40 colônias de jataí, uma mantida a menos de 20 centímetros de distância da outra e todas sem conflitos nenhum, produzindo, sendo multiplicadas, sendo transferidas
sem nenhum problema. Então sim, a jataí tem como ser trabalhado o territorialismo dela. Agora, se tratando de Borá, eu não aconselho que seja feito isso. Por enquanto, ainda não temos resultados satisfatórios. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa para você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!